Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se inscrevam no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Hoje falando sobre o batismo das crianças na história da igreja. Sabemos que desde muito cedo a igreja ela não negou, a igreja ela não negava o sacramento do batismo às crianças. A igreja desde muito cedo ela ministrava o batismo das crianças. Alguém pode até não concordar e dizer, mas como que a igreja batizava crianças? Se na Bíblia, principalmente nos Atos dos Apóstolos, a gente não vê crianças sendo batizadas. O registro de crianças recebendo o batismo. Tá certo? A gente não vê mesmo, não encontra mesmo o batismo de criança ali nos Atos dos Apóstolos. Mas por quê? Primeiro a gente tem que entender algumas realidades. Quem era que estava se convertendo no início da pregação apostólica? Quem era que estava crendo, acreditando em Jesus? Eram pessoas adultas. Já eram pessoas adultas, não eram as crianças. Outrora essas pessoas vinham do paganismo, outrora vinham do judaísmo, outrora vinham de outros cantos que não eram cristãos. E essas pessoas eram adultas. Mas só que tem um porém. Quando um pai, o chefe de família, recebia o batismo, acreditava, cria no Senhor Jesus, toda a sua casa também se convertia e imediatamente recebia o batismo. Eu posso lembrar aqui um exemplo, o carcereiro. Quando ele creu no Senhor Jesus, tanto o carcereiro como toda a sua casa recebeu o batismo. Outro ponto importante que vale a gente lembrar, é impossível a gente pensar nas famílias daquele tempo e deixar de fora as crianças. Por quê? Porque naquele tempo não tinha a tecnologia que tem hoje. Não tinha internet, não tinha celular, não tinha televisão, não tinha rádio. Ou seja, as famílias eram grandes. E muito provavelmente, a Bíblia também não relata, mas aquelas famílias que se convertiam à fé cristã, haviam crianças. E não era negado o batismo a ela. Toda a casa do carcereiro foi batizada. Cornélio também, com sua família, foi batizada. Então, muito provavelmente, ali havia criança. E não foi negado o batismo a ela. Toda aquela casa creu. A fé dos pais, como diz Santo Hipólito, servia para as crianças, como a igreja ensina hoje também. Então, há uma chance muito grande de ali já nos tempos apostólicos, ali já no iníciozinho do primeiro século, ter o batismo de crianças. O próprio Jesus diz em Mateus 28, que o batismo era para ser para todos. Jesus não estipulou uma idade. Não, de forma alguma. Batizar todas as nações, Jesus diz. Jesus não diz batizar uma certa idade. Não, todas as nações. E já muito cedo, a igreja ela já ministrava o batismo às crianças. Eu estou aqui com esta obra, Orígenes, homilia sobre o Evangelho de Lucas, origem dos padres gregos, além dos primeiros séculos da igreja, datado ali do 2º século. Orígenes ele diz assim, e porque, pelo mistério do batismo, as impurezas do nascimento são tiradas. Por esse motivo são batizados também os pequeninos. Veja, por esse motivo também são batizados os pequeninos. Porque se alguém não tiver nascido da água e do Espírito, não poderá entrar no reino dos céus. Origem dos padres gregos, ali do ano 185, finalzinho do segundo para o terceiro século, ali no ano 200. Então a gente já vê o batismo ele sendo dado às crianças. Quando já havia um fluxo maior de convenção, então começa-se a aparecer os primeiros registros do batismo de criança, ali já no início da igreja, no século II. E quando você vê as obras de Santo Agostinho do mesmo jeito, deixando claro que a igreja nunca negou o batismo às crianças. Esse sacramento tão bonito e belo que dar o batismo para as crianças. A igreja nunca negou. E a gente já vê isso na própria história da igreja. Ano 185, Orígenes deixa claro que o batismo também era ministrado aos pequeninos. Então, quando você vê alguém dizendo que não havia batismo, não tem ali explícito na Bíblia, você explique. Temos que saber defender essas coisas da igreja para a gente não ficar calado diante de muitas vezes circunstâncias de pessoas que não é católico e muitas vezes quer afrontar a gente
rebater a fé da gente. Mas quando você tem uma noção, quando você conhece a história da igreja, você sabe defender a sua fé. Até porque a igreja, ela não se baseia unicamente na Bíblia. Nós temos a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Magistério, né? Amém.